Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a gente continua a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas Gerais. Recebemos hoje aqui no Café com Política o pré-candidato pelo partido Rede, né? O professor, ex-secretário de Educação de Minas, sociólogo João Batista Maris Guia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café, professor. Muito obrigado, Delma. É um prazer novamente falar aos ouvintes da Rádio Super e me encontrar com você, Rodrigo, com você, Delma. Obrigado. Prazer é nosso. Então vamos falar de propostas, né, secretário, ex-secretário, professor, a gente fica até sem saber como se dirigir. Vamos de professor, né? Professor, a educação, a gente está vendo aqui, o senhor chegou, entregou aqui para a gente já um encarte da sua campanha, e me chamou a atenção aqui... Da pré-campanha. Isso, da pré-campanha, que o senhor fez aqui uma carta aos secretários municipais de educação de Minas Gerais. Qual é o chamamento que o senhor está fazendo para os secretários nesse momento? Recentemente, a União dos Secretários Municipais de Educação de Minas Gerais, a Undime, fez um congresso em abril. Compareceram 700 secretários. Eu fui um dos palestrantes e conversei com mais de uma centena dentre eles, recebi 82 convites para dar conferências para professores, pedagogos e diretores em 82 municípios mineiros. Estou cumprindo essa agenda sobre o tema Base Nacional Curricular Comum, que acaba de ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Eu sou o primeiro pré-candidato a apresentar aos cidadãos mineiros as propostas de governo. Esse caderninho que você tem em mãos é a pré-proposta para a educação básica no estado de Minas Gerais. Já fiz as propostas para a cultura. Nesta semana vou divulgar as propostas para enfrentar e superar a crise fiscal, mais a retomada do crescimento econômico e a reforma do Estado, incluindo privatizações, como a privatização da Gasmig. Já falei muito sobre a proposta para a segurança pública, portanto é uma campanha programática, uma campanha assertiva, uma campanha construtiva que mostra com clareza os problemas de Minas, mas sobretudo as soluções. Pois é, professor, o senhor falou na questão da segurança pública e a gente não pode deixar de tocar no assunto que hoje está incomodando a todos nós mineiros, que são esses ataques a ônibus que começaram no domingo, que estão se estendendo aí por todo o estado e estão assustando a população mineira. E aí eu até amplio o tema para a segurança pública. A gente vive aí um cenário de insegurança que é real, é fato. A gente vive um problema da Polícia Civil. Um ouvinte mesmo nos abordou agora há pouco sobre essa situação, que tem um déficit gigantesco, que tem um efetivo hoje equivalente ao que tinha nos anos 80, sendo que a nossa demanda hoje é bem maior. De maneira geral, em linhas gerais, quais as propostas do senhor para a segurança pública e como é que o senhor está vendo esse momento atual que nós estamos vivendo com esses ataques a ônibus aqui em Minas? A primeira questão é que não podemos descarregar sobre a Polícia Militar e a Polícia Civil a responsabilidade do assunto gravíssimo chamado segurança pública. Essa é uma questão de Estado, uma questão da sociedade, não apenas das polícias. Seria injusto com elas. A melhor resposta à segurança pública é uma revolução da educação básica, com escolas em tempo integral, com os jovens adolescentes tendo a oportunidade de aprender inglês, domínio de tecnologias, aprender empreendedorismo, plano de negócios, vocacionados para cursos tecnológicos quando não tem a opção e a possibilidade da universidade, para entrar e permanecer no mercado de trabalho, afastados completamente do risco da droga, da marginalidade. Isso é a curto, longo prazo, é fundamental. Concretamente, segurança pública aqui e agora. O primeiro problema é prisional. Uma coisa é o bandido barra pesada como esses que incendeiam ônibus, assaltam cargas, atiram em policiais, são impiedosos na prática de crimes. Esses têm que ser condenação severíssima, não tem que haver regime de transição de penas, pelo menos durante os primeiros 15 anos de detenção. Tem que ter parlatório com parede de vidro separando o preso dos familiares e advogados, que frequentemente eles agem como pombo-correio de comunicação com a quadrilha lá fora. Controle total da entrada do que chega dentro das penitenciárias e casas de detenção. Ponto 1. Ponto 2. Separar completamente o bandido barra pesada do criminoso ocasional. O criminoso ocasional, além da agilidade do processo para não ficar preso sem processo, sem culpa formada e julgamento,
têm que ir para as APAC, uma vez condenados. Nas APAC, 90% de quem é preso é recuperado, que o Poder Judiciário ajuda, as polícias ajudam, o Ministério Público ajuda, os empresários, a sociedade civil e a família frequenta. Eles têm que trabalhar, têm que ter renda, têm que estudar, prestar serviço dentro da APAC, podem visitar a família final de semana em razão do comportamento e, portanto, são preparados para a reintegração. 90% deles não voltam ao crime. Então, a APAC é barata, é colocada no lugar onde a família mora, portanto, aproxima o detento da própria família. Isso é civilizatório, é regeneração, é justiça, por assim dizer, de alternativa de recuperação. Um terceiro ponto fundamental, como você falava, na medida que haja recursos, recompor os quantitativos das duas polícias. Um quarto ponto é retirar de cada uma das duas polícias a prerrogativa corporativa e competitiva de polícia técnico-científica. Tem que servir as duas ao mesmo tempo, quebrar as barreiras dos corporativismos. E mais, como a polícia militar é onipresente em todo o município e cada oficial tem o curso superior de polícia e o curso de direito, portanto, ele está apto para cumprir todo o chamado ciclo investigativo de instaurar processos para crimes de menor gravidade. A Polícia Civil poderia ficar concentrada em municípios a partir de 20, 25, 30 mil habitantes, com equipes mais compostas, a Polícia Militar espalhada, agindo também como Polícia Civil nos municípios menores, que são em número de aproximadamente 500 em Minas Gerais, ou quase isso. Não tem sentido duplicação de meio para mesmo fim. Civil e militar em todo lugar, inclusive em município de 5 mil habitantes, quando falta Polícia Civil em alguns lugares maiores, em algumas cidades maiores. Tem que haver cooperação e não rivalidade. Isso é absolutamente fundamental. E, por fim, a descriminalização do consumo de droga, que no mundo inteiro está sendo feito. Criminalizar o consumidor de droga é a mesma coisa que criminalizar preto, pobre, morador de periferia, que vai ter a vida infernizada, a família infernizada, que chega até a doença psiquiátrica e a desintegração familiar, porque consumiu uma droga ou vendeu um papelotezinho, então já é considerado um traficante e vai ter a vida arruinada. Nós temos que chegar junto dessas pessoas com alternativas. Uma delas é a escola em tempo integral e terminou o ensino médio, já entra num curso tecnológico de nível médio em tempo integral e dali para o mercado com salário inicial de 3, 4, 5 mil reais. Isso é que nós temos que fazer, em cooperação com o empresariado, com o Sistema S, com consórcios intermunicipais de prefeituras. O senhor tocou num ponto importante aí, que é a questão do salário, professor, e hoje o funcionalismo público em Minas Gerais vive um momento de desvalorização, né? Em que os funcionários estão com os salários parcelados, ainda não há previsão de quando isso vai acabar. Se fosse o senhor que estivesse no governo hoje, ou o senhor assumindo, se o senhor assumisse, se o senhor for eleito no próximo ano, como o senhor tentaria colocar em dia essa questão dos salários do funcionalismo público? Isso é uma questão de prioridades, o que acontece hoje, ou realmente a culpa é da crise? Algumas das minhas características são verdade e clareza. Os 2 primeiros anos, se eu for eleito, serão 2 primeiros anos de suor e lágrimas. Não faço nenhuma promessa porque eu não sou irresponsável e não vou manipular. É provável que consigamos pagar em dia o salário do servidor e o piso nacional de salário do professor ao longo do primeiro ano de governo e, mais provavelmente, chegando ao final do primeiro ano. Porque se a Anastasia deixou para Pimentel um déficit fiscal perto de 10 bilhões de reais, Pimentel, cujo governo não caiu, mas acabou há muito tempo, vai deixar um rombo entre fiscal e rombo de dívidas de muito mais do que 20 bilhões de reais. Não nos esqueçamos, os 7 bilhões dos precatórios, já consumidos com folha, os quase 7 bilhões que o Estado já deve às prefeituras de Minas Gerais, ICMS, IPTU, recursos da saúde, recursos da educação e até do transporte escolar. Os advogados dativos, que são convocados pelos juízes para fazer a defesa de pobres, que não recebem há 3 anos. A devolução de crédito de ICMS para pequenos empresários, que não recebem absolutamente nada. O débito com os servidores públicos. Eu vou, no primeiro dia, declarar aos professores que a diferença entre o que eles recebem e o piso nacional de salário do professor, que é uma coisa estabelecida em lei federal vinculatória e obrigatória, vai ser transformada em débito reconhecido pelo Estado com o professor. De modo que ele vai ter como se fosse um voucher
que é uma dívida declarada, assumida, vamos ver a legalidade disso, para no tempo recompor. Porque se você quer governar democrática e republicanamente, para, com base na confiança, retomar o crescimento para fazer o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazo, você não pode ser caloteiro. Se o professor tem o direito de receber o piso nacional de salário, eu não posso fazer poupança e economia em cima disso, que é um dever de Estado, é um exemplo, por assim dizer, de legalidade procedimental e um exemplo de testemunho de confiança. Então, é uma dívida declarada que no tempo o professor irá receber. Agora, nós temos que fazer o ajuste fiscal em primeiro lugar e em simultaneidade as medidas estratégicas de retomada do crescimento. Ajuste fiscal, o que é que eu proponho? É mais ou menos óbvio, mas é o que tem que ser feito. Vou cortar 25% dos cargos em comissão, mas assim no primeiro dia. Nunca mais político e partidos, que eu respeito políticos e partidos que são sérios, vão nomear pessoas para colocar o ovo da serpente, de onde inicia-se a corrupção, em pessoas dentro do aparelho de Estado. Para quê? Tem que valorizar o servidor público de carreira, com meritocracia e republicanismo, independentemente de partido e de em quem votou. É a qualidade do servidor no serviço público. Isso dá uma economia estimada de 200 milhões de reais ano. Segundo, vou fechar 5 secretarias, não digo agora quais, mas são secretarias que têm orçamentos que não ultrapassam 50 milhões de reais. Foram criadas para homenagear ex-ministro que perdeu eleição para deputado e assim por diante. O senhor está falando, então, da Secretaria de Direitos Humanos? Não, eu não vou especificar quais são as secretarias. São 5 pelo orçamento exíguo que eu vou fechar. Os temas são relevantes, vão ser fortalecidos como políticas públicas e estruturadoras, porém, vinculadas a secretarias mais ou menos afins. É um enxugamento mesmo. Esse enxugamento no custeio vai resultar numa economia estimada em 300 milhões de reais. Já economizei $500 milhão. Terceira coisa, uma auditoria total das folhas e a unificação das folhas, inclusive da Polícia Militar, na CEPLAG. Ninguém terá folha processada em separado. Eu quero checar o valor das diárias. Tem diária de R$950, ninguém vai receber diária de mais de R$350 a R$400, e mesmo assim, com uma justificativa muito séria, vou suspender viagens internacionais, vou suspender a viajação, isso vai acabar, e a auditoria total da folha. O Tribunal de Contas do Estado informou, é preciso que ele confirme isso, que houve uma contestação, de que nós teríamos 102 mil servidores públicos com um segundo ou um terceiro cargo ilegais, o que resultaria num gasto mensal de 450 milhões de reais ilegalmente, o que leva a 5,4 bilhões ano, e no governo Pimentel, em 3 anos e 5 meses, levaria 18 bilhões 450 milhões de reais. Será que o governo Pimentel não é capaz de fazer uma auditoria na Folha, esperar o Tribunal de Contas para descobrir ilegalidades, ou está fazendo politicagem com esse tipo de coisa? Se isso é verdadeiro, todo esse déficit público que hoje existe teria sido coberto com esse dinheiro utilizado para pagar ilegalmente servidores com segundo e terceiro contratos ilegais. É preciso confirmar, mas são informações do Tribunal de Contas, daí a auditoria na Folha. Quarto ponto, uma reforma patrimonial. Quantos imóveis o Estado tem? 1, 1.000, 10.000, 20.000, 50.000, ninguém sabe. Tem mais de 100 fazendas que podem ser ocupadas a qualquer hora, gasto inútil com vigilância, energia, água, funcionários, e não se produz nada. Não vou citar exemplos aqui, mas já visitei várias no Vale do São Francisco, e assim por dizer, da Fundação Caio Martins, que está paralisada, e as fazendas entregues ao nada. Então, a sua ideia seria o quê? Vender esse patrimônio? Botar em leilão público, mediante um levantamento patrimonial, o valor de cada um. Por que o Estado tem que funcionar como uma imobiliária que dá prejuízo? Paga o custeio disso, paga a vigilância disso, paga a conta de luz, conta de água, paga IPTU e não usa. Nem sabe o que tem, salas, prédios, vender tudo. Nós não somos imobiliária. Nós temos que ser provedores de alta qualidade de justiça pública e gratuita, de educação de qualidade pública e gratuita para todos, inclusive um nível pós-médio de informação tecnológica voltada para o mercado, para os jovens e adolescentes, sobretudo os pobres, saúde de qualidade para todos, cuidar do meio ambiente, apoiar o agricultor familiar e assim por diante. Não é ser empresa imobiliária e, pior, inútil e sem nenhum tipo de eficiência. Vou fazer privatizações. Por que o Estado tem que ter Gasmig? O Estado ser distribuidor de gás,
Qual a eficiência disso? Para que serve a Gasmig? Para deputado João Magalhães, que está cheio de processos, indicar parente dele para presidir Gasmig? Sabe-se lá o que está acontecendo dentro da Gasmig nesse momento? Olha a fama do João Magalhães. Olha os processos que ele tem. Por que o Pimentel aceitou essa indicação? Para que eles querem presidência e diretoria de empresa pública? Para quê? Para colocar o ovo da serpente da corrupção para chocar lá dentro. Isso vai acabar. Professor, diante de tudo isso que o senhor está falando, principalmente essas medidas de enxugamento, de corte de cargos, principalmente, o senhor vai enfrentar dificuldades, por exemplo, com os aliados, com a Assembleia Legislativa, né? O Legislativo, e ontem a gente até falava isso com outro pré-candidato que a gente entrevistou, o Legislativo nem sempre está acostumado a lidar com essa austeridade, com corte de cargos, com corte de indicações políticas. Como é que o senhor pretende garantir a sua governabilidade diante disso? Bom, primeiro, nós não podemos fazer nenhuma previsão sobre quem o cidadão mineiro escolherá para ser deputado da Assembleia Legislativa. Eu, ao contrário das previsões que dizem que a legislação eleitoral foi preparada a régua e compasso para reeleger quem aí está, eu acho que haverá uma grande modificação na Assembleia Legislativa. Vem muita surpresa aí. Eu fui deputado. Eu gosto da palavra, gosto do diálogo, do debate, sou bom negociador, embora tenha muita firmeza, convicções, mas sou negociador. Eu vou alinhar o trabalho de governo com os prefeitos de Minas Gerais. Aliás, já estou fazendo isso na própria pré-campanha. Ontem mesmo à noite dei um curso em Carmópolis, fui recepcionado pelo prefeito e por todos os vereadores que manifestaram enorme simpatia pelas ideias que eu apresento. Vou me alinhar com os empresários em toda Minas Gerais. Vou me alinhar com a sociedade civil, isso eu sei fazer muito bem, fiz a vida inteira. Eu fui ativista político a vida inteira, desde a juventude, trabalhei em movimentos sociais com sociedade civil, é o meu campo, eu sei bem trabalhar nessa área. Eu fui deputado, eu conheço como é que funciona a cabeça dos deputados. Eles querem saber se a medida que vai ser tomada é universal e vale para todos, ou se haverá algum tipo de exceção para privilegiar um deputado contra o outro, um partido contra o outro. O jogo é aberto, são medidas universais. Vou respeitar e valorizar os deputados e os partidos, conversar e negociar com todos, que não vou fazer um governo partidário, vou fazer um governo plural. 70% dos meus secretários virão dos interiores de Minas Gerais, novas lideranças, jogo aberto com todos os partidos e todos os deputados em busca do bem público, do melhor para Minas Gerais. É uma situação crítica, gravíssima, é muito mais grave do que está sendo falado o tamanho do déficit fiscal de Minas Gerais e da crise econômica. Por outro lado, eu falei dos aspectos, por assim dizer, negativos, de cortar, de racionalizar, para começar a retomar o crescimento econômico. Para retomar o crescimento econômico, a palavra-chave é exemplo e confiança. O empresário tem que confiar. Quem é o empresário? O microempresário, o agricultor familiar, o empresário do agronegócio, o industrial, o homem dos serviços, a mulher dos serviços, as startups, todos, eles têm que sentir a confiança. E com isso nós vamos organizar o Estado de Minas Gerais, que tem 41 associações microrregionais de municípios que congregam os prefeitos. Eu reagrupei geograficamente, levando em conta as bacias hidrográficas próximas, em 24 regiões. Essas 24 regiões eu vou dedicar um dia por semana, a cada 6 meses, para ir ao interior, chegar lá cedinho, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, reunir com os prefeitos desse território, os presidentes de Câmara, os líderes empresariais, reitores de universidade, e nós vamos conversar sobre segurança, saúde, educação e infraestrutura e meio ambiente, mas, sobretudo, retomada do crescimento econômico, com o presidente do BDMG, que vai ser um jovem, brilhante, talentoso, desses que gostam de ir ao interior, conhecer o que está acontecendo, para saber a realidade do agricultor familiar, do garimpeiro, do pequeno empresário, e crédito com prazo de carência, incentivo, orientação técnica e tecnológica, Sebrae do lado, retomar o crescimento, fazer com que quem produz café possa produzir café e peixe. Quem produz, por assim dizer, roça branca, produz leite em pequena quantidade, pode fazer mudança genética das matrizes e produzir com alta produtividade 50 litros por unidade de produção, por matriz. Então, incentivar quem tem um pequeno laticínio, duplicar o seu trabalho, chegar onde está o produtor para maximizar o investimento, a geração de riqueza, a geração de empresa, do pequeno ao grande.
Muito bem. Professor João Batista dos Mares Guia, ele pré-candidato ao governo de Minas pelo Partido Rede, nessa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Palácio da Liberdade, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Eu gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço muito, Delma, Rodrigo, e aos nossos ouvintes da Rádio Super. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer foi Obrigada, nosso. professor.